Todo mundo já se sentiu solitário, não é mesmo? Isolado do mundo, distante, mesmo antes das quarentenas. Mas agora é com muito mais frequência. Já observamos vários aspectos dessa crise: história, vigilância, saúde pública. Hoje vamos olhar para dentro e falar sobre saúde mental e solidão. Quem nos empresta seu conhecimento é a psicanalista e professora Maria Homem. Como é que você vai atravessar esse período de isolamento social? Entre em contato com você mesmo, porque a relação primária é eu comigo mesmo. E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar com Maria Homem, que é uma intelectual pública, uma psicanalista, que também tem presença aqui no YouTube. Se apresenta aí, professora. Dou aula na FAP, trabalho também num grupo de pesquisa na USP que chama Diversitas e faço vários cursos, palestras e tô ali, né, falando ainda mais nesse momento que obriga a gente a pensar diferente e a buscar simbolizar, né? Falar cada vez mais para entender afinal o que está acontecendo, né? Bom, então vamos começar com uma pergunta assim bem essencial para, servir de ponto de partida para o que a gente vai conversar aqui hoje, né? O que é solidão? Como é que isso se comporta? Como a solidão se comporta hoje em dia? Uma questão muito clara hoje em dia, onde a gente é obrigado a ficar num confinamento, né? Só que eu diria que a gente confunde muito duas coisas que eu vou chamar de solidão e de solitude. A rigor, não existe um ser que é plenamente autônomo. A gente veio ao mundo enroscado por outro organismo. E aí, se a gente é jogado assim para essa famosa realidade e solto, a gente cai e morre. Então precisou ter algo que amparasse a gente. Qual que é o paradoxo da nossa existência? A gente é sempre a gente nasceu necessariamente com o outro, né? Você não é o que você é sem milhares de partículas de significação. Não fui eu, na minha individualidade, que inventei, ou conquistei, ou criei. Elas são sempre dialéticas. Não é que um dia você acorda e você fala: cara, simpatizo com essa ideia muito libertária, agora eu sou trans. Não, é uma coisa que é sempre na relação, no embate com o outro, no conflito, e assim que o outro molda a gente. Então eu estou falando tudo o contrário de solidão. Eu estou falando do Mitsein, estou falando em ser com o outro e para o outro de alguma maneira, com o olhar do outro, com a sustentação material e simbólica do outro. Não existe um você separado do mundo. Não, né? Exato. Você é em relação ao mundo. Nem em relação, né? Você é no mundo mesmo, né? Mas assim, como que você tem uma expressão facial? Como que você se parece com o seu pai, com a sua mãe? Desde aquele bebê bem pequeno que não sabia nada, que nem enxergava com foco, que vai olhando o outro, imitando aquele outro, vai colando na cara do outro, literalmente. Então, assim, a gente é um humano bípede, sapiens. Só que se você não vê alguém andando na sua frente, você não desenvolve essa capacidade. Se alguém não te dá a mão e se você não viu 1000 vezes como é o equilíbrio dessa dinâmica aerodinâmica tão sofisticada que é o andar, você não anda. Então é muito profunda essa mútua relação, essa identificação profunda, subjetiva, social, até biológica. A partir de um momento em que você deixa de pensar que o mundo é construído a partir de propósitos prontos, né? Então, tipo, o sujeito nasceu homem e, portanto, veste de tal jeito, fala de tal jeito, se comporta esse seu papel e entrega aquilo. Isso dá uma forma meio restrita de lidar com o mundo, que vai te estruturar uma série de coisas, mas que se você entende que isso funciona na base de uma construção, esse papel é uma coisa que te dão,
mostra que ela não é uma coisa que necessariamente acontece. Ou então que pelo menos pode acontecer de um monte de jeitos, né? Exato, e que é plural. Essa é uma grande questão, é outro tópico que é o da liberdade, afinal, né? Então, será que a gente escolhe ou até que ponto a gente escolhe? E aí vem o conceito de inconsciente. Acho que eu diria o seguinte, as nossas grandes, radicais escolhas são inconscientes. As escolhas fundamentais, como essas que a gente está falando agora, de gênero, não é você que vai para uma chavinha porque aquilo é menos complicado para você. Então, claro, o mundo vai te propor isso. Só que aí a gente pode e faz necessariamente uma criação sobre isso, porque você não vai escolher os traços básicos que te moldaram, é como se a gente fosse um ferro quente e a gente vai sendo moldado, é uma fundição que às vezes até dói. Tudo isso faz a gente não poder ser absolutamente sozinho, mas, e aí é a outra face da moeda, tudo que a gente vivencia, ela tá aqui na minha pele, é só minha, só eu vivo o meu nascimento. Eu posso ter um irmão gêmeo, mas o meu nascimento, aquela experiência subjetivada, só eu vivi aquilo. Eu posso estar num grupo, eu posso estar num campo de futebol, a alegria, o rompante, a euforia, é minha víscera. Então isso é uma solitude estrutural. É isso que é a solitude, é você viver. O jeito que penetra é só teu e pode ter pessoas na mesma cidade, na mesma família ou os mesmos irmãos gêmeos. Não importa você falar que eles são gêmeos, cada um recebeu e processou, elaborou de um jeito único, singular. Essa singularidade, então, ela é uma condição. Então, é possível dizer que a solidão, ela é um aspecto da condição humana? Então, aí é isso que eu tô querendo fazer uma distinção. Eu tô chamando isso de solitude. A solitude é uma marca inexorável da condição humana. Sim, isso somos sós. Só que agora vamos juntar as duas partes do que a gente falou, né? A relação também inexorável com o outro. Por mais que eu queira, vamos dizer que eu entrei numa crise absoluta, o mundo deu para mim. Ou eu vou para a morte ou eu vou para o Xingu. O outro vai ser a floresta. É uma outra alteridade. Não tem como não ter humano sem outro, sem uma alteridade. Só que eu só sinto de um jeito. Então, juntando isso, o que a gente tem? Trocas sobre essa experiência singular. É o elo, ela é uma comunhão em alguns momentos, vamos dizer, no melhor cenário, ela é uma comunhão, porque ela forma o comum, ela forma um território de algo comum entre mim e você. Só que às vezes isso não acontece, é só ruído, é só agressividade, é só mal entendido. Aprender a conversar é muito difícil. E conversar tranquilo e poder ser quem você é na relação com o outro. Mas e se você consegue só criar mal entendido ou achar que você não está ouvindo ou você realmente não ouvir? Aí que eu diria que essa sensação, esse sufocamento, isso seria mais próximo da solidão. Então é diferente daquela solitude estrutural, daquele viver só, você e seu corpo. Então a solidão é uma comunhão interrompida? Ou nunca existida. Acho que quando que ela dói mais? Quando você diz, eu nunca consegui realmente estar com o outro. Então aí pode ter uma interrupção de alguma coisa que teve ou a eterna busca de algo que nunca existiu. Porque tem infinitas camadas, né? Porque eu acho que assim, a gente pensa comunicação no sentido muito... Comunicação com o outro, muito no sentido do diálogo. Mas a comunicação é uma experiência muito mais completa que isso, né? São os milhões de músculos da nossa face comunicando de forma um pouco menos, um léxico menos traduzível. A gente sabe muito mais do que é dito sempre e ao mesmo tempo a gente não sabe nada, né? Eu acho que existe uma ambivalência muito grande na comunicação, porque ela consegue muito, mas não consegue tudo. Dentro do que você falou, se a solitude é a condição do indivíduo, a solidão é a condição do indivíduo com o outro. Como se fosse a condição da relação, né? Ou sempre o avesso possível da relação. O efeito colateral da relação é a falta dela, né?
Isso revela ela mesma, né? E a grande relação é quando ela envelopa essas duas possibilidades. A gente já sabe que pode acontecer isso e a gente engloba, já permite que isso aconteça. Você pode falar, opa, como é que é? Como é que é você? Peraí, como é que você entendeu isso? Que pode até ser uma chance de eu me colocar diferentemente diante de você e até te conhecer numa outra camada mais interessante. Ou por outro lado, eu posso me assustar muito. Claro, às vezes aquilo que o outro é ou se revela sendo, me assusta profundamente ou vai de encontro a tudo que eu sou. Aí é pá. Eu acho que a relação então com o outro é sempre disruptiva, né? Ou ela é muito angustiante, ou ela é muito rica, né? Acho que tem um pouco dos dois. Então, assim, eu sinto que a relação do outro, ela pode comover muito. Conversar com o outro, você pode entender alguma coisa que é muito, muito incrível, muito fundamental, ou ficar muito abismado com quem é aquela pessoa, né? As pessoas são diferentes em lugares diferentes, né? A gente se revela na relação com o outro. Na conversa, vem alguma coisa do outro que a gente não imaginava, e da gente mesmo. Quando a gente está no Brasil e a gente está no mundo de 2020 atravessando uma pandemia e uma nova conexão com a vida mínima e um código genético totalmente desconhecido e por hora incontrolável, a gente vê o melhor e o pior do mundo e da gente mesmo. E a gente se choca e, claro, impossível não se chocar com algumas posturas. E ao mesmo tempo eu te diria, eu me choco e eu lamento, no entanto, conheço isso. Eu trabalho com essas camadas de alienação, de loucura. Sim. Então eu suponho, mesmo diante de todas as coisas nefastas e que fazem parte, que habitam a alma humana, eu imagino que existe um otimismo. Né? O mínimo de otimismo para te manter. Eu não compartilho dessa ideia do ótimo, nem do péssimo e do pessimismo. São duas grandes seduções, né? São duas grandes maneiras muito astuciosas de sair do real. Então, eu te diria, eu gosto da realidade. Eu acho ela digna o suficiente para eu me apegar ao que é e buscar cada vez mais esse mistério da alma humana. O que está acontecendo, como isso se dá, como é a vida, esse enigma, é o mais interessante. Então não importa muito o final. Claro, importa porque é a nossa vida. Vamos ver o que o mundo vai fazer dessa experiência magna, né? É disruptivo. É inédito o que está acontecendo com a gente. Simultaneamente, a gente tem uma sensibilidade muito junta. É um conceito de humanidade que está se realizando. Como é que a gente vai, então, construir a humanidade que a gente quer? Essa é a pergunta. Fora de uma postura do que seria o ótimo ou o péssimo. É daquilo que eu quero e para onde eu e nós queiramos ir, né? Eu acho que mais do que ótimo, péssimo, né? Vale pensar de não olhar com uma forma otimista para o mundo, mas não olhar de forma ressentida para o mundo. É isso, as pessoas elas são super complexas, né? Eu acho que é uma perda de tempo se ressentir do mundo, mas eu não acho que é algo que seja muito do nosso controle, né? Essa impressão que passa. Eu diria aí você pegou um conceito-chave. E sem dúvida, o ressentimento é o afeto mais comum na base das operações de ódio e é o afeto menos elaborado. Isso seria um dos grandes desafios para a gente ultrapassar agora. Eu vejo isso se realizando? Não. Eu vejo o oposto disso. É quase inevitável diante do pacto social moderno. Porque que a gente sempre se acha em falta de alguma coisa e, parte 2 do raciocínio, uma coisa que você tem eu não tenho. E parte 3 do raciocínio, você está me sacaneando. Isso está em cada voto que elegeu determinado perfil na política global, né? Bom, agora você chegou num ponto que eu acho legal. Dentro do que a gente tinha falado até agora, então a solidão ela tem muito a ver com a incapacidade da comunicação completa, ou de um defeito na comunicação, né? Ou às vezes uma comunicação que nunca aconteceu. Eu tenho a impressão que isso, da falha de comunicação, gera muito desse ressentimento que a gente está falando. Porque eu percebo que as pessoas elas reagem muito
às vezes não são nem coisas que tipo, você discorda da pessoa, mas você não apresenta o fato da forma como ela gostaria que você apresentasse. O outro, quando ele tá ali solitário, digitando no computador dele e vendo o mundo, ele acaba, tipo, tendo... Eu vejo as pessoas reagindo de forma muito ressentida com relação ao que tá acontecendo. Mas aí a gente entra numa coisa que você falou de política e internet, eu acho que tudo isso se amarra. Aumento dessas teorias da conspiração. Tipo, você acha que essas coisas todas se relacionam? Você acha que existe uma relação direta entre esse tipo de discurso, tem uma relação profunda com a solidão, e você acha que isso piora com essa crise? Sim, tanto que eu acho que um dos fenômenos mais interessantes, subjetivamente falando, é daquilo que se chama incel, né? Os solteiros que são assim sem desejarem, involuntariamente solteiros. Quando você diz incel, quando você diz eu não queria, eu sou solteiro, mas não é do meu desejo, você está dizendo quero muito uma relação, quero muito me conectar com o mundo, quero muito me conectar com o outro. Só que isso te dói tanto que você diz o mundo é vil, porque você deposita aí aquele mecanismo psíquico muito básico de estar na base, que você projeta no outro todo o mal que ou você coloca para fora dessa maneira básica ou ele te destruiria. Porque você não suportaria a ideia da simples pergunta que seria a seguinte: o que eu tenho a ver com aquilo de que eu me queixo? O fundamental é fazer a roda do ressentimento para implicação, porque o ressentimento ele aponta para cá. E aí, só que isso eu vou te falar, não vai funcionar. Os que têm a arte, às vezes eventualmente perversa, da manipulação do jogo e da massa, vai saber cooptar todos esses afetos e vai ganhar aí uns anos de poder e vai matar muita gente, como, enfim, Hitler, Pol Pot, Stalin, vamos para os grandes, né? Do mundo e alguns outros que estão por aí. Mas assim, não vai, porque a culpa não é dos judeus. A culpa não é dos comunistas. A culpa não é, enfim, do X. A culpa não existe. Exato. Culpa do mundo. Isso é filosoficamente esquisito se achar um culpado para os problemas do mundo. O mundo é. Agora você tá comigo quando eu disse nem ótimo nem péssimo. Eu tô no real. O real, ele é misterioso o suficiente para você dizer o mundo é, a realidade, ela se desenrola e se apresenta. Eu não diria que ela é a despeito de mim, ela é comigo e conosco. Então, que é o começo da nossa longa conversa, certo? A gente é mundo e a gente é responsável, mas a gente também é autor. Eu diria que agora é o momento de uma oportunidade histórica. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu sei que vai ser importante aquilo que a gente fizer. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse o que você acha que é relevante para as pessoas para sobreviver o aumento da experiência da solidão agora. E a gente tem um desafio, ônus e bônus da reclusão. Qual que é o melhor, qual que é o pior de tudo isso que a gente está passando e o que você dá de dica para as pessoas? Olha, como é que você vai atravessar esse período de isolamento social? Entre em contato com você mesmo, porque a relação primária é eu comigo mesmo. Então você, como a gente falou lá no início, você nunca está sozinho. Quando que é insuportável ficar sozinho e quanto vai te angustiando uma ideia de solidão? Quando a relação que você tem com você, ela não existe, ela é péssima, ela é agressiva, você não se suporta, você se culpa, você se agride. Então é insuportável, é como se você vivesse com um carrasco. Quando que você pode ter uma conexão interessante com você? Quando tem um espaço de criação. Sabe aquele prazer do insight? Sabe o prazer de chegar? Enfim, tem vários tipos de conexão com o mundo, com o outro, que passa muito por você estar em paz com você, estar em paz com aquilo que você é, sem tanto trabalho de precisar fugir de si mesmo, se escamotear, se enganar. Isso que dá trabalho, isso é uma solidão absurda. Isso é o sofrimento básico. Se reconcilia com a matriz, com você, com a tua raiz, com o teu ser. Aí você vai embora e ok. E você vai saber
entrar no fluxo de outras conexões interessantes. Ônus e bônus, olha, a gente perde em corpo, né? Posso estar perto de corpos que eu amo e que me sustentam, ótimo, mas eu perco outros. A gente, como espécie inteligente, é algo sinistro, né? Cria umas coisas bizarras, mas essa tecnologia de deixar a gente poder estar junto, de deixar a gente poder, sem encostar no corpo, poder estar em conexão, isso é algo inédito. A gente hoje consegue, talvez, ter uma proximidade, uma qualidade de encontro que ela ultrapassa em muito o acaso daqueles corpos que estão perto da gente só porque nasceu junto e está na mesma escola. Maravilha. Que ótima resposta, ótima entrevista, professora. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Foi um imenso prazer. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, você deixa um like. Se você não gostou, você me explica por que você não gostou. Você comenta aqui embaixo, enfim. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Espero que vocês continuem tirando as dúvidas de vocês, comentando aqui embaixo as dúvidas e as coisas que incomodam, que assolam a vida de vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e tchau, tchau.